Bom, tem uma pergunta aqui do Amaldson, se eu errei o nome, é que é difícil. Ximenes Veras Mendonça, sociólogo e músico. E do Carlos Araújo, que é professor da UFC. São relacionadas, então vou fazê-las juntas, ao Luiz Carlos. A primeira pergunta é sobre direitos autorais, se você não acha que os próprios artistas deviam se organizar para administrar essa questão que hoje é bem complicada para eles, né? Que há muito debate a respeito disso. E do professor Carlos Araújo, até que ponto a exportação cultural não se opera via ou na economia informal? Então, como é que essas duas questões? Bem, com certeza a exportação dos produtos culturais brasileiros está totalmente na informalidade, tanto que não tem nenhum, como eu disse aqui, nenhum indicador na balança comercial. Eu não disse que o produto brasileiro não está sendo exportado. Ele é exportado, mas de uma maneira muito informal. Eu concordo totalmente com isso. Agora, e todos os trabalhos que eu tenho feito de pesquisa, eu só me baseio em informações oficiais, né? Eu só trabalho com o setor formal. Agora, em relação a direitos autorais, eu acho que, claro que os músicos têm que ter conhecimento e têm que divulgar, e têm que participar ativamente do acompanhamento do que acontece nessa área de direito autoral. Existe um desafio muito grande. O Brasil é o único país do mundo que tem 12 sociedades autorais diferentes. Isso é um problema muito sério, porque você vai ter um fonograma de 3 minutos, né? O baterista é de uma sociedade, o guitarrista é de outra sociedade, o cantor é de outra sociedade, o autor é de outra sociedade, o arranjador é de outra sociedade, o produtor fonográfico é de outra sociedade, a editora é de outra sociedade. Então, vocês imaginem, né, o trabalho, isso para 3 minutos, né, a incidência de todos os interesses, o direito autoral, o direito conexo, a dificuldade que se tem para você recolher os recursos da execução pública dessa música e redistribuir, né? Então, eu acho que uma das coisas fundamentais é que tem que acabar o modelo das 12 sociedades. Tem que ter uma sociedade só, como é nos países, no mundo inteiro, né? E é uma questão fundamental para que aconteça, porque é uma opinião que eu tenho, quer dizer, nos debates que nós tivemos no estudo da cadeia produtiva da música, vai facilitar a gestão desses direitos. E facilitar, fundamentalmente, para que os artistas brasileiros, os autores, comecem a entender o que está acontecendo com o risco que nós estamos correndo. Nós já temos vários grandes artistas brasileiros que estão saindo das sociedades brasileiras e indo para as sociedades estrangeiras. Os direitos autorais de muitos artistas brasileiros estão sendo administrados por sociedades estrangeiras. Sociedade francesa, sociedade espanhola. Por exemplo, a sociedade espanhola está administrando direitos autorais de muitos e muitos artistas dos países latino-americanos. Quer dizer, estão se apropriando da gestão do direito autoral, né, dessas nações, do direito autoral dessa área musical. Então, isso é uma questão estratégica, é uma questão que se apresenta, e nós temos que discutir isso com muita seriedade e sem a participação do criador, daqueles que geram o direito autoral. Quer dizer, com certeza essa gestão ela fica muito pobre, né? E nós não podemos deixar a gestão dos direitos autorais somente nas mãos dos advogados, conforme hoje está. Quer dizer, a gestão dos direitos autorais na área da música está muito mais nas mãos dos advogados do que na mão dos artistas. Acho que deve ser a última pergunta, aproveitando o tema música, é uma pergunta do Luiz Pereira, publicitário, bastante interessante. Ele diz o seguinte: até a década de 80, a música americana dominava o mercado brasileiro. E 20 anos depois, a música brasileira dominou o mercado, né, no lugar da americana. Ele queria saber qual o prognóstico, se existe um prognóstico positivo, alguma possibilidade de o cinema, disso acontecer também com o cinema, com o vídeo, com outras áreas da nossa economia da cultura. Eu não posso dar um prognóstico sobre esse assunto. Eu só posso afirmar que, na verdade, a música brasileira ela conquistou esse mercado por conta do decreto da lei complementar assinada pelo Marechal Castelo Branco em 1967, que foi uma ideia viabilizada pelos economistas Roberto Campos, Otávio Bulhões e Delfim Neto, bem jovem Delfim Neto na época, e com acompanhamento dos irmãos Vitali. Foi criado o benefício fiscal da música brasileira, quando as gravadoras puderam, durante mais de 20 anos, todo o imposto devido
para o poder público, as gravadoras podiam investir esse dinheiro, milhões e milhões de dólares, na gravação de conteúdo nacional. Com isso, elas criaram um grande catálogo e com isso a música brasileira ela começou a ter um catálogo predominante até mesmo no acervo de grandes gravadoras multinacionais no Brasil. Nós estamos falando aí de política tributária, né? Vocês veem como um decreto, um decreto assinado, né, de 10, 15 linhas pode ter uma influência tão grande no destino de um conteúdo nacional. Com isso, as gravadoras, aplicando milhões e milhões de dólares no conteúdo nacional, ao gravar, para gravar, elas tinham que, de qualquer maneira, pagar o editor, que pagaria o compositor. Elas teriam que pagar o estúdio e trazer músicos e intérpretes para gravar o fonograma. Então, de novo, estava beneficiando esse setor. Vocês veem como a cadeia produtiva se complementa. Mas com o disco pronto, iria gerar direitos autorais da execução pública e com isso voltava mais dinheiro para os autores, para o produtor fonográfico, voltaria para os músicos, arranjadores e intérpretes. Hoje, antigamente, de 1967 até o ano de 2000, esse dispositivo valia 100%, a gravadora podia destinar esse dinheiro para a gravação de produto nacional. Do ano de 2000 até 2002, valeu 70% do imposto. Até 70%. Em 2003 caiu para 50% no primeiro período e a partir de julho caiu para 40%. E essa autorização iria acabar em dezembro. Nós fizemos um levantamento detalhado sobre essa história do benefício fiscal da música brasileira, entregamos para as autoridades competentes na escala federal da área tributária e conseguimos dar continuidade a isso, garantindo, no mínimo esse ano, um movimento, quer dizer, a favor das gravadoras, e isso não só multinacionais, as gravadoras pequenas também podem usar, fazer uso disso, de mais ou menos 100 milhões de reais, né? Então, atrás desse sucesso da música brasileira no mercado nacional, não está somente a criatividade do autor, está também o decreto assinado em 1967, né, pelo Marechal Castelo Branco. Então, são coisas assim que, na verdade, até mesmo os empresários da música não conheciam isso. Nós tivemos que ir por os anais da história fazer um levantamento detalhado sobre esse assunto. Chegamos ao final de mais uma edição do Papo 21, programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Nos encontraremos no próximo programa com mais um polêmico tema da nossa cultura. Até lá!